Oi, para quem ainda não me conhece, meu nome é Patrícia, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. E hoje eu venho conversar com vocês sobre um livro que eu achei assim, uma obra-prima, tá? Literatura brasileira, que eu recomendo muito, assim, para todos que eu conheço, todos que me pedem indicações de livro, porque eu acho, assim, que é um livro que toca fundo, é um livro necessário. É um livro que nós vamos ter muito para falar sobre ele. E nós estamos falando de Eva, da Nara Vidal. Mas a gente vai conversar muito sobre ele, vocês vão entender bem do que eu tô falando logo depois da vinheta. Então, pega o cafezinho que a gente volta já já. Então é isso, gente. Vamos falar sobre Eva. Esse livro é uma das minhas leituras favoritas, né? É um livro que vocês podem ver, tem muitas marcações, porque é um livro com muito conteúdo, tá? E eu estou falando de um livro de 109 páginas, que é um livro que... Ai, desculpa, vocês não reparem que a minha biblioteca está... que eu estou tirando, eu havia já comentado com vocês que eu ia tirar, começar a tirar os livros para organizar. Tem alguns que eu vou doar, outros vou trocar em sebo, vou vender, enfim. Eu tô separando, é muita coisa, é muito livro, é muita coisa que eu realmente não vou ler, mas vou ficar só com livros assim como Eva, sabe? Livros que me tocam profundamente, clássicos, livros que pra mim fazem diferença na minha vida, né? Então, assim, aliás, de vez em quando é bom a gente fazer uma limpeza geral, né? Em tudo, não só nos livros, em tudo que a gente tem na casa da gente, que a gente vai juntando coisas desnecessárias, então, às vezes é bom mudar a energia, né? Mas não é esse o assunto é essa maravilha aqui, ó, Eva. Então, como eu disse, a gente tá falando de um livrinho curto, tá? Bem pequeno, tu pega, vou mostrar a diagramação pra vocês, ó. Vocês pegam esse livrinho, conseguem ler rapidinho ele. Mas é um livro, assim, de impacto, tá? É um livro que ele vai fundo, ele entra dentro da gente de uma maneira, assim... Ele realmente vai fundo mesmo. Mas, para começar a falar sobre esse livro, olha aqui, gente, é muita coisa. Eu anotei muito, você sabe que eu tenho que ter um guia, né, assim, para me orientar aqui, para não começar a falar tudo. E mesmo com guia, às vezes eu vou metendo outros assuntos no meio, vou fazendo uma atrapalhada, mas no final eu acho que sempre dá certo, né? Que primeiro eu quero falar com vocês sobre a Nara Vidal, quem é a Nara Vidal, certo? Eu ouvi falar, né, conheci no sentido de... Primeira vez que eu ouvi falar da Nara Vidal foi num encontro com outros escritores, e um dos escritores citou a Nara Vidal, e citou a obra da Nara Vidal, e eu me interessei, ela recém tinha lançado esse livro aqui, Eva, tá? E eu fui procurar e fui buscar. A Nara Vidal, ela é mineira, ela é nascida em Minas Gerais, na cidade de Guarani, tá? Consulta, na cidade de Guarani. Ela é formada em letras pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, tá? Ela tem mestrado em Artes e Herança Cultural pela London Met University, tá? E ela já concorreu a vários prêmios, certo? Tirou terceiro lugar no Prêmio Oceanos em 2019 com uma outra obra dela que se chama Sorte.
Foi finalista no Jabuti em 2021 com uma outra obra chamada Mapas para Desaparecer. E em 2022 ela foi finalista ao Prêmio São Paulo por essa obra, Eva, tá? Ela é condecorada 3 vezes com o Brazilian Press Awards, que é atribuído a quem promove cultura brasileira no Reino Unido. Ela já foi condecorada 3 vezes, né? Por isso. E a Nara Vidal, a partir da leitura desse livro, eu passei a seguir ela nas redes sociais, acompanhar, comprar outras obras dela, acompanhar ela, virou uma das minhas escritoras, assim, queridinhas, né? Dito isso, né, que eu vou me aprofundar um pouco mais na obra. Mas antes de fazer essa indicação, assim, então, eu gostaria de deixar claro para vocês que esse é um livro que pode gerar muitos gatilhos, tá? Porque ele trata de temas realmente pesados, né? Como ele vai falar sobre luto, né? Já vou me aprofundar nisso. Ele fala sobre luto, ele fala sobre relações abusivas, ele fala sobre doença mental, ele fala existem vários gatilhos aqui. Então, se você acha que, se vocês não gostam, né, de ler esse tipo de coisa, ou se vocês acham que isso pode gerar algum desconforto para vocês, não façam a leitura, tá, gente? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ler essas coisas, assim, que não tenho um problema com esse tipo de leitura, apesar de muitas vezes ficar assim, né? Depois da leitura entrar naquele transe, né? Pós-leitura de profundis, né? Que nem diz um amigo meu. Mas já digo isso pra vocês, tá? Se vocês não gostam ou não gostam de ler esse tipo de coisa, esse tipo de leitura, não façam, tá? Porque realmente ele pode gerar gatilhos, ok? Dito isso, sigamos aí. Então, Eva vai nos contar o quê? Eva já é a protagonista da história, né? Que se chama Eva. E desde criança, Eva já teve problema até por ser chamada Eva, né? Porque as pessoas diziam que ela era uma criança muito agitada. Como é que eu até anotei aqui, porque as palavras, como o livro fala, diziam que Eva tinha o diabo no corpo, né? E que tudo isso provinha dela se chamar Eva, né? Na cidadezinha pequena lá onde que ela era uma criança que o demônio se manifestava nela, sabe? Mas umas coisas assim muito... Que o nome, atrás desse nome vinha maldade, né? E o pecado, né? Porque, do fruto. Então, o nome dela, pelas pessoas da cidade, que condenou ela, né? A tudo que ela veio a ser, ou até a pessoa que ela era. Porque Eva... Aqui eu tô tentando achar, gente, nas minhas... Aí eu faço as anotações, depois eu acho que eu tô querendo dizer pra vocês, porque tá todo mundo assim embaralhado, né? Mas qual era o problema? O problema todo era que Eva, assim, o que eles diziam, por que Eva era uma criança, que eles achavam que era uma criança, né? Porque até quando começou a ficar mocinha, não achava, botava uma saia mais curta, ou uma roupa mais apertadinha, ou um decote, ou cabelo diferente, ou qualquer coisa que ela fizesse diferente, a Eva era um problema. A Eva estava fora do padrão, então a Eva tinha algo errado com a Eva. A mãe e a avó
levavam para benzer, levavam na igreja, levavam para fazer reza, levavam para tudo que era cano para ver se Eva entrava no eixo, porque aquilo não era uma coisa natural, né? Tu sair fora daquele padrão. E com isso, Eva continuou sendo o que era. E a mãe começou a ter uma relação muito abusiva com Eva, porque Eva era um problema para a família, porque as pessoas iam falar, né? Então, essa relação da mãe, a mãe começa a oprimir Eva, né? E acaba criando ali uma relação de dependência afetiva, tá? Aquela coisa de tu querer a aceitação da mãe, só que a mãe não te aceita, porque a mãe, na cabeça dela, acha que, como eu falei no início, tu não te encaixa, tu tá fora, tu não pode ser do jeito que tu é, não era o que a mãe, né? Então aí a gente começa a ir mais fundo, porque a Eva cresceu vivendo dessa forma, tá? A Eva cresceu sendo oprimida, né? Sendo taxada como diversas coisas, e a mãe veio a falecer, né? Quando Eva já era adulta. Então, aí já começa a questão do luto, né? E dessa relação mal resolvida que ficou entre a mãe e a Eva. Porque essa relação mal resolvida entre Eva e a mãe trouxe para Eva, outras questões na vida, como um relacionamento abusivo, né? Eva fala também, outro tema é a relação da Eva com o ex-marido. O que ela passou, né, dentro dessa relação, desse casamento, né, abusivo. Ela teve um filho com esse marido. Hoje em dia, ela também tem a questão da ausência do filho na vida dela. E o livro, ele vai permeando entre estas questões do passado, essas vivências que a Eva teve no passado, com observações da vida que a Eva faz atualmente. Além dela refletir e vir nos trazendo essas coisas que ela passou, que ela viveu, né? E as consequências dessas coisas, a Eva também, ela é uma pessoa que vive sozinha, ela vai se envolvendo ali com as questões cotidianas à volta dela. Ela é uma pessoa muito quieta, né? Não sei se eu cheguei a escrever aqui alguma coisa sobre isso, eu acho que não. Não, ela é acho que não. Mas isso aí eu falo pra você, ela era uma pessoa muito quieta, ela acabou se fechando um pouco, né? E ela passa a observar, né, o cotidiano dela, ela não conversa com muitas pessoas. E eu, Patrícia, digo para vocês, é um livro muito psicológico, sabe? Para quem gosta dessas questões, é um livro que trabalha muito isso, sabe? As relações mal resolvidas que a gente carrega pela vida, o que essas relações podem nos trazer, né, durante o nosso crescimento, nossa vida adulta. E também essas relações da vida adulta que vão nos destruindo, né? E muitas vezes sem que a gente nem perceba que está sendo destruído. E digo para vocês uma parte aqui, olha, a psicoterapia, vocês sabem que eu sou super defensora da psicoterapia, né? Da terapia, da psicanálise,
né? Eu acho que deveria ser uma coisa até... Deveria ter no SUS para que todos tivessem acesso, tá? Porque quando as pessoas passam a se conhecer melhor, elas conseguem transformar não só a vida delas, como a vida de todos aqueles que estão em volta dela. Então, assim, e nesse livro, ele bate muito nessas questões, tá? É um livro até que se alguém que me assiste se interessa por psicanálise, psiquiatria, psicologia, essas questões assim, é um livro que eu indico muito, sabe? Que eu acho que vai, talvez, poder ter muitas percepções aqui nesse livro, como eu tive, sabe? E como é possível, né? Nas nossas vivências, no nosso crescimento, as coisas nos transformarem como pessoas, e o quanto uma relação abusiva pode levar a outra relação abusiva, e o quanto isso tudo pode nos gerar tantas outras coisas, enfim, assim, gente, é de uma profundidade esse livro, de uma profundidade, assim, que te faz pensar, cada frase, cada trecho desse livro te faz pensar, assim, por um bom tempo. Sabe aquele livro que fica ecoando, 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 assim, e aquele soco no estômago que te faz bem. Esse aqui, eu não sei se existe soco de estômago que faça bem, né? Porque o soco de estômago dói, mas usando assim como algo, né? É algo que vai fazer bem, tá? Porque vai te fazer pensar, e tenho certeza que vai te fazer refletir sobre muita coisa e tentar buscar algumas mudanças até na vida, né? Eu fiz muitas marcações aqui, eu gostaria de trazer para vocês algumas frases, assim, que me impactaram muito aqui nesse livro, né? São muitas, né? Mas algumas só, assim, para vocês terem ideia mais ou menos do que nós estamos tratando, do que nós estamos falando e sobre a profundidade dessa obra, tá? Uma criança que cresce imaginando-se a mais bonita do mundo é tão nociva quanto a que cresce imaginando-se a mais feia do mundo. Frase aleatória, na página 62, vamos a outra. Frase aleatória da página 49. Eu endurecia, eu sumia, aos poucos morria. Meu quadro era irreversível. Vamos lá. Página 68. A loucura é a liberdade mais próxima àquela da morte. Os insanos que não gritam, não arrancam olhos dos outros, não batem as cabeças contra a grade de ferro e não são amordaçados, vivem entre nós. Nós somos eles. Página 76. Quando uma mãe morre, nosso eixo desaparece. Página 89. Evite enlouquecer. São os outros que nos levam às bordas dos penhascos quando o vento nos empurra. Nós nos jogamos. É o vento, são os outros. 91. Estou livre, na liberdade não existe nem mesmo amor. É o único ponto final de fato. Assim,
Eu poderia ficar lendo trechos e trechos e trechos aqui para vocês, porque são tantas coisas tão profundas. O final dessa obra, a última página. Vocês, olha, eu escrevi aqui, gente. Eu botei assim, ó, excelente, cheio de pontos no final da obra. Que horror, também escrevi, porque que horror o impacto que eu tomei, sabe? Aquele horror necessário, é o horror necessário. E excelente, porque a obra, como eu disse para vocês, é uma obra-prima, tá? E para vocês terem ideia dessa questão, eu vou trazer assim 2 frases da última página do livro, tá? Que as 2 que eu posso ler assim, que permeiam o livro inteiro, então não vão dar spoiler ali do realmente final. Até eu marquei que o último parágrafo é marcadíssimo, assim, mas eu não posso falar, senão perde, né? Essa frase aqui pra mim é: os roxos sumiram. Os roxos sumiram. O que ficou não dá pra ver. É sobre isso, uma relação abusiva, uma relação tóxica, né? E a gente aí entra num assunto bem mais profundo que a gente tá vendo aí, né? Os feminicídios acontecendo assim, com uma bola de neve rolando, né? A gente vai entrar nisso, sabe? Quando a gente diz, os roxos sumiram, quando ela diz, né? Os roxos sumiram, o que ficou não dá pra ver. É sobre isso. No dia do julgamento, duvidam da minha inocência. Não é santa, não é anjo e fez por merecer. Sempre fui pu. Era possuída. Já ouviram essa história um bocado de vezes da mãe e do namorado. Um minuto de silêncio, gente. Me toca extremamente isso aqui, tá? Me toca extremamente. Eu acho que fica a minha indicação de hoje. Leiam Eva. Se vocês conseguirem, se tiverem, né? Como eu falei, é um livro que tem muitos gatilhos. Mas se vocês não têm problema com isso, leiam Eva. Eu acho que a gente tá passando por um momento necessário, sabe? E que a gente precisa, né, abrir a mente da gente e ter percepções além daquilo. A gente sabe que muita coisa, né, culturalmente falando, a gente traz, né, dos tempos passados, pessoas trazem, mas tá na hora da gente começar a abrir mais as nossas mentes e falar mais sobre determinados assuntos, mas com embasamento, né? Quando eu leio Eva, eu estou lendo e me informando, né? Apesar de ser uma ficção, ela traz muita informação e eu estou me embasando para poder falar de determinados assuntos, certo? A gente precisa quebrar essas... como é que eu posso dizer para vocês? A gente precisa quebrar alguns padrões que nos foram impostos, dos quais não nos cabem mais, dos quais não cabem mais na sociedade em que a gente vive. A gente sabe que tem coisas que sim, que a gente precisa preservar, que deve preservar, mas tem outras que já não existem mais, não tem espaço mais, né? E a gente, como mulher que busca espaço uma vida inteira, né? Que busca, né, ser reconhecida, valorizada, aquela mulher que lutou para votar, Eu acho que a questão do voto é a mais... é o que pode clarear bem. Foi uma luta. A mulher conquistar o voto foi uma luta, porque a mulher era realmente, sempre foi invisibilizada, sempre foi calada,
né? E esse livro nos traz muito isso, na vivência da Eva, nos mostrando que ela tentaram de todas as formas invisibilizar ela, calar ela, mudar ela, né? Desde a infância, dentro de casa, aí depois no relacionamento, e assim seguiu, né? Até o final do livro, tá? E o quanto isso gerou para ela. Essa é a minha dica de hoje, uma dica muito de profundos, mas muito necessária. Leiam Eva, conheçam Nara Vidal, conheçam as obras da Nara Vidal. Eu tô com mais um livro já separado dela para fazer a leitura, que trarei depois para vocês também, com certeza, né? E deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para acrescentar, né? E é isso, gente. Um livro sobre violência, opressão, luto, casamento fracassado, ausência de filho, abandono, né? Um livro impactante, como eu costumo dizer, como eu falo da vegetariana, né? Vocês já viram que eu trago esses livros pra vocês, né? Eu trago livros pra chocar, assim. Mas é isso, tá, gente? Fica a dica de hoje. Espero que vocês consigam ler esse livro. Espero que gostem, tá? Me digam se vocês já leram, o que acharam, né? E depois, se alguém vier a ler, também me digam o que achou, tá? É um livro da Toda a Vida, editora Todavia. E vou deixar links embaixo, né? As coisas que eu falo, né? Inclusive, eu vou deixar um link, importante, vou deixar um link da Todavia, do canal da Todavia, onde Nara Vidal, ela própria fala da obra, tá? E aí vocês vão ver como foi para ela, né, a escrita da obra, tá bom? Obrigada, obrigada, obrigada sempre pela companhia de vocês. Um grande beijo para vocês. Hoje é segunda, então uma semana de muita paz, luz, e eu fico prometendo que eu volto logo. Às vezes demoro, às vezes volto logo. Então, assim... Mas tenho muita coisa aqui, já tô fazendo muitas pautas aqui para trazer para vocês, mas realmente eu procuro me aprofundar um pouco mais, né? Não só ficar no raso. Então, às vezes eu demoro um pouco mais, né? Enfim. Porque, como vocês sabem, eu também tenho as minhas lutas diárias das minhas questões de saúde, né? E falarei sobre isso em outro momento, porque eu tenho um assunto muito importante sobre saúde para tratar com vocês. E é isso. É isso, eu já disse isso 1 milhão de vezes. Agora deu. Chega, Patrícia, vamos lá. Beijo grande, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.